Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Enomílio dos Santos, e nós estamos aqui neste momento para comentar as lições bíblicas jovens, terceiro trimestre de 2021, que tem esse título, Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores, tá bom? Então é esta lição que nós estamos comentando. A lição, a revista é escrita pelo pastor, pelo professor Israel Trota, né? Tiago Israel Trota. E nós vamos comentar desta feita a lição de número 6, que tem o título Jonas, Deus ama quem você detesta, tá bom? Então vamos lá, eu quero mostrar aqui para os irmãos, lembrando que nós estamos com foco, enfocando os nossos gráficos para que você possa também ministrar na sua sala de aula. E aqui nós temos o gráfico esboço, lição de número 6, Jonas, Deus ama quem você detesta. E aí nós temos também o texto do dia. O texto do dia está no livro de Jonas, o livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, que diz: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não o fez, tá bom? Lembrando aos irmãos que esse arrependimento aqui de Deus não é um arrependimento humano como nós entendemos, tá bom, irmãos? Isso não entra em contradição com a palavra de Deus que diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O arrependimento de Deus aqui é tão somente no sentido de ele voltar atrás com a decisão que ele tinha tomado no caso da destruição de Nínive, ou mesmo no sentido de pesar no coração, tá bom? De pesar no coração e ele não fazer aquilo que ele iria fazer, como foi o caso aqui. Ele disse que destruiria a cidade, mas como o povo se arrependeu, então ele não fez mais. Então veja que existe uma diferença, tá bom, irmãos? Nosso arrependimento é por algo que nós fizemos no passado. Este arrependimento aqui é de Deus, no caso, é de algo que ele iria fazer no futuro, mas não fez, tá bom? Então Deus não tem arrependimento igual como nós temos, ok? Então vamos lá, na síntese diz assim: Deus ama os pecadores mais desprezíveis e está pronto a perdoá-los desde que eles se arrependam de seus pecados, tá bom? Meus amados, tem muita coisa, eu particularmente gosto muito do livro de Jonas, tá bom? Desde criança, quando eu já esboçava, fazia os primeiros esboços, eu gostava muito da história de Jonas, tá? Então eu sempre achei muito interessante porque tem algumas peculiaridades, tem algumas diferenças de todos os profetas. Sem sombra de dúvida, Jonas é o mais diferente de todos. E eu, pelo menos, quero colocar aqui 2 ou 3 motivos no máximo, tá? Primeiro, ele não profetiza para os judeus. Então, Jonas não faz nenhuma profecia para os judeus, tá? E se ele não faz profecia para os judeus, aí nós entramos no segundo ponto da diferença. Ele profetiza para nações estrangeiras, ele profetiza para outras nações, no caso aqui Nínive, capital da Síria. Então é para eles que Jonas profetiza, tá? Por este sentido, aí eu posso colocar aqui o terceiro ponto, dessa diferença do livro de Jonas para todos os demais profetas, no caso, é que ele é um livro missionário, porque demonstra ou mostra o amor de Deus para com todas as outras pessoas, que não seja apenas a nação de Israel, visto que quando Deus faz um acordo com a nação de Israel, é exatamente para mostrar que através deles, da nação de Israel, as outras nações também seriam abençoadas, tá bom, irmãos? Então, meus amados, como sempre, o nosso gráfico ele se baseia na nossa lição. Então, a nossa lição ela se baseia em 3 pontos chaves
O primeiro ponto fala sobre Jonas, a vida do profeta, o testemunho, a historicidade do livro, que é muito interessante. Aí nós temos o segundo ponto, a experiência do profeta, a ordem divina, a fuga e a tempestade. E o terceiro ponto nós temos aí a pregação de Jonas, o descontentamento do profeta. E aí o terceiro subponto da lição combina com o que está no título. Deus ama a quem você detesta. Vamos lá. Eu fiz aqui, meus amados, e já postei no grupo esse gráfico, tá bom? Professor, eu sempre tenho dito que eu elogio os irmãos que pegam esse material, que acreditam nesse tipo de trabalho e levam a sério, né? Porque, irmãos, eu não tenho dúvida que uma aula ilustrada, uma aula com tópicos que você pode visualizar, ela é muito melhor de ser absorvida por quem ouve, por quem está ali, o seu aluno, do que uma que você apenas fala. Eu não tenho dúvida disso. Então, aí está o gráfico, mas é aquela história que sempre falamos, é para quem quer, é para quem acredita, é para quem sabe que é importante, que é eficiente. Então, eu sempre digo que eu não tenho uma boa memória, minha memória não é tão boa, mas esses gráficos, para mim, eles têm sido úteis. Para mim que faço, têm sido úteis. E eu imagino que deve ser para os irmãos também. Então, esse gráfico ele está bem ilustrativo, porque ele segue todos os passos do livro de Jonas. Olha, você vê, o livro de Jonas tem 4 capítulos, ele é todo bem dividido, né? Foi escrito pelo próprio Jonas. Então, ele está bem dividido e ele é um livro histórico. Ele é profético, mas ele é mais histórico, porque ele conta uma história, uma narrativa de algo que aconteceu, tá bom? Então, se é uma narrativa, ela vai tendo passos, ela vai tendo desdobramentos da história, que é muito importante. Eu queria que você acompanhasse e você pegue esse gráfico, imprima ele, dê a aula em cima dele, que você vai estar falando de toda a lição, tá bom? Claro que tem muita coisa aqui na lição. Olha, a minha lição, eu leio ela e ela está toda marcadinha, faço minhas pontuações, minhas anotações aqui, e é justamente isso que nos ajuda para que a gente possa transmitir, tá bom? Então, meus queridos, a história de Jonas começa com o chamado dele. O O que é que acontece? Deus chama Jonas para pregar em Nínive. No primeiro ponto, a gente está falando aqui da vida de Jonas, né? O nosso comentarista ele fala, você sabe, a palavra Jonas significa pomba. Ele era filho de Amitai, ele era natural de Gat-Efé, portanto ele era um galileu da tribo de Zebulon, tá bom? Tem uma parte aqui que diz que ele profetizou a expansão geográfica e a prosperidade política de Israel, mas isso não está, digamos, escrito nesse relato de Jonas, tá bom? Mas o livro de Reis nos dá essa informação. Então, de fato, Jonas ele é um profeta único, assim, pelo que aconteceu com ele. E o livro já começa inicialmente já falando do chamado. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então acompanha aí, ó. Você vai fazendo a leitura assim, tá bom, irmãos? Sentido horário, tá? Então, o primeiro ponto ali embaixo, o chamado. Deus faz um chamado para Jonas para pregar em Nínive, para anunciar a destruição daquela cidade, caso eles não se arrependessem. Então é necessário que aqui talvez o professor faça um pouco do histórico sobre a questão dessa cidade, né? Porque de fato era uma cidade, inclusive o comentarista coloca aqui, quando Deus disse que era para clamar contra ela. Então o comentarista diz aqui que ela
era uma cidade que era o centro mundial da violência, da tortura, da feitiçaria, da idolatria. O próprio profeta Naum chama ela de cidade sanguinária, a deusa Ishtar, que é a deusa da guerra e do sexo. Então você vê aí esses dois fatores que inclusive estão muito presentes nos filmes de Hollywood de hoje, né? Que é a questão da violência e que é a questão da sexualidade. Então essas duas coisas estão presentes nos dias de hoje, e aí é uma coisa para o aluno, para o jovem estar atento a isso, tá bom? Você assiste os seus filmes lá, mas tem toda aquela restrição que o cristão deve ter, porque a Bíblia diz: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Então, Ishtar era a principal deusa adorada lá na Síria, né? Então, violência e imoralidade eram as marcas daquele povo, daquela nação. Então, eles tinham o costume de decepar as mãos, as orelhas, os narizes, vazar os olhos, esfolar vivos, também fazer empalamento, não é? Eles também tinham costume, no caso dos países conquistados, eles pegavam as grávidas, abria a barriga, tirava as crianças, matava as crianças. Então, eles eram extremamente cruéis, extremamente cruéis. Porém, era um povo que Deus amava mesmo assim. Nós tivemos agora um caso recentemente de um jovem que cometeu alguns assassinatos, e muitas pessoas nas redes sociais, né, falando contra aquele jovem, e eu meditando comigo mesmo, o que a gente não consegue entender de forma nenhuma, e eu sei que é difícil, principalmente para os parentes, é que uma pessoa dessa natureza, de uma natureza violenta, maligna, má, mas se uma pessoa dessa se arrependesse e voltar para Deus, o amor de Deus cobre aquela pessoa. Isso é muito impressionante, irmãos, que a gente deve observar. Nesse caso aqui também se aplica, porque era uma nação toda violenta, era uma nação movida à violência, a atos malignos, a atos de violência, a atos de barbárie, tá bom? Mas é a este povo que Deus chama para que Jonas fosse lá pregar. Então, há o chamado, né? E Deus manda que ele vá a Nínive pregar contra ela, pregar o arrependimento. Porém, irmãos, Jonas, ele empreende uma fuga, né? Jonas, ele talvez, eu não sei se ele entendia plenamente essa questão da onisciência de Deus, do Deus que tudo conhece, do Deus que tudo vê, do Deus cujo pensamento, nossos pensamentos são para ele completamente transparentes, porque ele sabe de tudo que está dentro do nosso coração. Então Jonas, evidentemente, respondeu de forma positiva que iria para Nínive, mas dentro do seu coração ele estava querendo ir para Tarsis, que é considerado lá na Espanha, tá? Então, quando a gente não entende o Deus que nós servimos, a gente acaba se afastando dele, né? E aí o que acontece? A gente vai numa escala, nós vamos descendo, né? Nós vamos descendo. Porque ele desce a Jope, ele desce ao porão do navio e posteriormente ele desce para o ventre do peixe. Então vai descendo, 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 tá? Jonas empreende esta fuga diante do Deus que conhece todas as coisas. Olha que coisa interessante. Aí o que acontece? Lá no navio, Deus manda uma tempestade, porque aí ele já começa a tratar com o profeta, não é isso, irmãos? Então vem o vento forte, os marinheiros ficam atribulados com aquela questão, jogam objetos no mar, não é? E aí eles começam a lançar sortes, porque evidentemente você deve entender, a lição fala um pouco sobre isso, aqueles povos eram todos idólatras, por ser idólatras eles também eram muito supersticiosos, já que eles tinham um Deus para cada elemento da natureza. Então, se era o céu que estava se manifestando ali através da tempestade, se era o mar que também estava revolto, estava ali naquela situação, é claro que eles atribuíam isso a alguma divindade e começaram a clamar aos seus deuses, a importunar os deuses dele, né?
E aí também lançam sorte, e essa sorte cai sobre Jonas, que neste momento está lá tranquilamente dormindo no porão do navio, visto que a gente disse lá que ele desce para Jope, ele desce para o porão do navio, está lá tranquilo, dormindo, né? E aí, no terceiro ponto, aí, no quarto ponto, que nós temos aí falando sobre os marinheiros, a sorte cai sobre Jonas, então eles começam a interrogá-lo, né? Querendo saber qual foi o Deus que fez isso, o que foi que aconteceu, né? Qual é a sua profissão, de onde é que você vem, de que povo és tu, ou seja, e me chama a atenção isso, que é o povo idólatra, o povo do mundo, como nós costumamos dizer, de certa forma, dando uma sacudida naquele crente que está morto, que está, dormindo, talvez como morto, lá no porão do navio, enquanto o mundo está desabando, enquanto o juízo está caindo sobre o mundo, e o crente está ali tranquilamente, sem nada a fazer, até que o próprio ímpio, né, chama a atenção. Olha, por que isso está acontecendo? Irmãos, isso é muito significativo. Por quê? Porque as pessoas do mundo estão perguntando para nós o porquê que essas coisas estão acontecendo. O porquê da violência, o porquê do mal, o porquê das tempestades, o porquê da mudança climática, do que está acontecendo no planeta. Então, as pessoas do mundo querem uma resposta. E a resposta está nos filhos de Deus. Isso é muito interessante. Porque quando eles fazem todas essas perguntas para Jonas, é como se eles estivessem colocando ele contra a parede, confrontando em relação à sua religiosidade, à sua crença, ao Deus que ele servia. Porque certamente ele sabia quem ele servia, ele sabia qual era a profissão dele, ele sabia de onde era, que ele tinha vindo, que povo ele era, não é? E aí ele responde: eu sou o Deus eu sirvo ao Deus do céu, ao Deus da terra. Ou seja, ele mostrou ali que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele, por ele ter fugido da presença do Senhor, não é? E os marinheiros tentam algum ajuste, algo para fazer ali, para remediar isso, e Jonas, ele diz claramente que não tem outra alternativa senão lançá-lo no mar, né? Então, ele pede para lançar no mar, porque se fizer isso, então tudo vai ser resolvido, ok, irmãos? Então, os marinheiros chegam no acordo, não é? Eles até oram, pedem para que Jonas peça a Deus para não puni-los, né? Para não puni-los. E assim eles finalmente lançam Jonas no mar. Eles lançam Jonas no mar. Quando eles lançam Jonas no mar, a tempestade se acalma e eles glorificam o Deus de Jonas, porque sabe que de fato foi Deus que estava fazendo aquilo e era Deus que agora tinha salvado, digamos assim, a vida daqueles homens. Bom, o que acontece, irmãos? Deus então prepara um grande peixe. Claro que aí há toda aquela questão polêmica. Aliás, é por este motivo que alguns não acreditam no livro como uma manifestação histórica, mas sim algo poético, algo que remete à fantasia, a uma analogia, mas principalmente os teólogos liberais, né, não querem acreditar neste relato. Por que isso, meus irmãos? Porque dizem que é impossível que uma baleia venha devorar uma pessoa. Ora, há relatos, inclusive agora há pouco tempo eu vi no noticiário, no jornal, de um caso de um homem que foi engolido por uma baleia. Se não me falha a memória, passou um dia no ventre ali da baleia e depois foi
cuspido fora, estava lá inconsciente no ventre da baleia, tá? Claro, irmãos, que não é qualquer tipo de baleia. Eu fiz esse desenho aí, você pode ver. Esse tipo de baleia, se não me falha a memória, é chamado de cachalote, tá bom? Então essa baleia aí é diferente das outras. Essa baleia, ela já tem uma garganta, né? A abertura dela já proporciona que uma pessoa passe por lá, tá bom? Existe um livro do pastor Abraão de Almeida, que foi por muito tempo diretor da CPAD, e se não me falha a memória, ele trata desse relato, né? Ele fala também de alguns casos dessa natureza, né? De alguém que também sobreviveu no ventre de uma baleia. Ou seja, são casos atuais para mostrar que é possível isso, né? Claro que o nosso comentarista aqui ele traz algo muito interessante, que o milagre aí não foi só ele ter sido engolido vivo por esse grande peixe, que alguns tem um texto que fala baleia, outro texto que fala peixe, né? Mas vamos colocar assim, um grande peixe. Então, o comentarista ele diz que o grande milagre aí foi ele não ter sido digerido por causa da questão dos sucos gástricos, né? Mas nesse caso relatado por esse livro que eu falei dos irmãos, também a pessoa não foi digerida, mas houve uma mudança na pele, tá bom? E os médicos diziam que a pele da pessoa mudou, a coloração da pele por causa dos sucos gástricos. Bem, irmãos, o fato é que aconteceu, tá bom? Nós cremos do jeito que está aí, porque Jesus também, ele dá validade, ele dá validação para este caso. Nós vamos ver que há uma comparação, Jesus se compara com Jonas nesse sentido, tá? Então, por isso que dizem que Jonas, ele é um antítipo de Jesus, né? Porque ele mostra que do mesmo jeito, inclusive Jesus se compara nesse sentido, do mesmo jeito que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem também vai ficar 3 dias no seio da terra, que é exatamente a questão da sua morte, tá? Até por causa disso, alguns intérpretes querem dizer que Jonas realmente morreu, tanto é que ele diz, e do Hades, ou seja, no Hades ali é inferno. Mas nós não acreditamos que ele tenha morrido, ele tem usado a expressão Hades para dizer que ele estava no seio, lá embaixo, né, dentro do ventre daquele grande peixe, considerado ali como a questão de maneira análoga, como se fosse um inferno, tá bom? Então ele está dizendo, eu gritei, eu orei ao Senhor do ventre, lá do inferno, né, do Hades, tá bom? Então lá ele clama ao Senhor, né? Ele clama ao Senhor, a oração dele é muito interessante, porque ele aquela oração visando o templo, lembra lá que Salomão fala sobre isso, quando alguém estiver em perigo de orar em direção ao templo, clamando para estar na casa, na presença do Senhor, então Deus ouviria, tá bom? Ele disse que ofereceria sacrifícios, e assim, meus irmãos, Deus ouviu a oração do profeta, porque ele se humilhou realmente na presença de Deus. Aí o que acontece? O peixe vai e leva Jonas e lança ele na praia, tá bom, irmãos? Não quer dizer que foi diretamente em Nínive, porque Nínive ficava bem distante. Então, alguns falam assim que deixou exatamente lá em Nínive. Não, ele deixou na praia, tá bom? E de lá é que ele vai em direção a Nínive para pregar contra ela. E ali Jonas chega na cidade, proclama, né, falando contra ela, que se eles não se arrependessem, o Senhor Deus iria destruir a cidade. E o que mais chama a atenção, meus irmãos, é que o povo se arrepende, né? Quando o rei soube da mensagem, então ele se veste de pano, de saco, que era sinal de luto, de arrependimento, faz um decreto que todos façam o mesmo, né? Faz um jejum, ou seja, e ali o povo de fato se arrepende, né?
Jonas fica observando aquela situação, e aí é que tem o caso de Jonas e a aboboreira, que está aí nesse gráfico que eu coloquei para vocês, né? Porque ele fica ali olhando e uma aboboreira faz sombra para ele, mas aí de repente vem um bichinho e faz alguma coisa ali naquela, lança algum venenozinho naquela aboboreira lá que ela seca, não é isso, irmãos? E Jonas fica descontente, e Deus chama a atenção dele nesse sentido, porque ele ficou descontente em relação à aboboreira, mas não teve pena, não teve compaixão das pessoas que estavam ali na cidade de Nínive, precisando, não é isso, irmãos, de perdão. Meus queridos, para a gente encerrar, eu tenho aqui algumas lições práticas que a gente aprende, tá bom? Lições práticas. Primeira coisa, o amor de Deus é incomensurável. Não se pode medir o amor de Deus. Não tem como nós medir o tamanho do amor de Deus. A altura, a largura, a profundidade do amor de Deus é incomensurável. Nós não podemos medir. Porque exatamente isso que eu falei para os irmãos. Como é que uma pessoa que é violenta, que é maligna, que é satânica, que é feiticeira, que adora deuses falsos, que faz violência tremenda, que corta mão de pessoas, que abre barriga de grávidas para tirar as crianças de lá e matar, como é que esse tipo de gente é alvo do amor de Deus? Mas é. E por que é? Porque o amor dele é incomensurável. A gente não pode medir o tamanho do amor de Deus. E ele ama, sim, todas as pessoas, ao contrário do que alguns dizem aí, né? Segunda lição que a gente aprende, Deus sabe todas as coisas. Meu querido, eu tenho textos que eu coloco no nosso grupo sobre isso, tá bom? Veja bem, diante de Deus, eu e você somos totalmente transparentes, porque Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Então não adianta você ir orar a Deus, mas você está com raiva da sua esposa, brigou com ela, com raiva do irmão da igreja, porque você brigou com ele, e o rancor está dentro do teu coração, mas você está orando a Deus mesmo assim, como se não tivesse nada ali, não é? E tem. Então o melhor é você ser sincero diante de Deus. Senhor, eu estou chateado, eu estou aborrecido, eu estou rancoroso, eu estou cheio sabe? E você, quando você é transparente diante de Deus, é mais fácil dele operar na nossa vida, tá bom? Terceira lição que a gente aprende. Não devemos fugir do nosso chamado. Querido, todos nós temos um chamado. Você que é jovem, né? Você que é professor de jovens sabe disso. Você tem um chamado. Esse chamado independe da questão de patente, se você é diácono, pastor, evangelista, independe. Você tem um chamado. Esse chamado ele é universal, é para todos. Todos nós fomos chamados para dar frutos para Deus. E nós não podemos fugir desse chamado, porque há um momento da nossa vida em que nós vamos prestar contas com o Senhor, e isso é muito importante. Quarta coisa importante, a soberana vontade de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que Jonas ia fugir, Deus sabia que Nínive iria se arrepender. Então, o melhor é a gente acreditar na soberania de Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas, tá bom? Uma coisa que a gente precisa também aprender é que o nosso chamado, a nossa vida com Deus, aquilo que temos que fazer com Deus, nós também enfrentaremos tempestades, que são muitas vezes provas. Aqui nesse caso aqui era uma provação, né? E aí você tem o caso também de Paulo, quando estava indo para Roma, aquela grande tempestade. Então, nós vamos na nossa caminhada passar por grandes tempestades, por grandes aflições, que Jesus falou também sobre isso, tá bom? Algumas aflições são provocadas por nós, nesse caso aqui, Jonas estava provocando isso pelo fato de ele estar fugindo, mas outras vai ser mesmo natural que aconteça. Deus sabe todas as coisas, algumas coisas Deus vai fazer diretamente que aconteça assim, tá
bom? Uma outra questão importante que a gente aprende aí é o nosso testemunho. Ele testemunhou de que Deus ele era. E ao dizer que ele era do Deus do céu, o Deus criador de todas as coisas, então emudeceu aquelas pessoas ali. Tá? Significa dizer que nós precisamos de testemunhar sobre o nome de Deus. Outra coisa muito importante, meus irmãos, nós devemos entender que Deus trata conosco no ventre do peixe. O ventre do peixe é aquela situação desconfortável que você deve saber muito bem. Quando você abre um peixe, né, você sente aquele odor horrível. Agora imagine, você está lá dentro de um grande peixe, respirando aquele ar, respirando aqueles gases. Então não é algo fácil. Mas é assim que Deus trata conosco. Foi assim que Deus fez com que Jonas se humilhasse, fizesse uma oração abençoada e Deus ouvisse a sua oração, tá? Então, deixa Deus tratar contigo, tá bom? Mesmo que o ventre do peixe esteja com um odor não muito bom, mas no final vai dar tudo certo porque Deus está contigo, tá bom? Uma coisa que a gente precisa aprender também é que existe um juízo, tá bom, irmãos? Existe um juízo vindo aí. E este juízo, ele precisa ser falado. Meus irmãos, desde o início é desse jeito, tá bom? Você tem manifestações desse juízo na questão da arca, de Noé e a arca. Você tem manifestações desse juízo em Sodoma e Gomorra. Você tem manifestações desse juízo no Egito, nas 10 pragas, tá bom? E agora nós temos essa convicção que Deus está vindo para julgar a terra. E por que é importante você saber? 9º ponto aí. Porque é aí que nós, a Igreja do Senhor, deve pregar a palavra do Senhor, sabendo que Ele vem para julgar a terra. Uma coisa muito importante que eu quero encerrar aqui, mas não devemos esquecer, porque muitas pessoas hoje, irmãos, eu vou usar uma expressão comum para você entender, estão pagando para vir. Nós falamos que Deus vem julgar a terra, mas as pessoas estão dizendo, não, isso é história de Apocalipse, isso é história de filme. Presta atenção, será que não foi isso que aconteceu com Nínive? Porque 100 anos depois, eles esqueceram de tudo isso que aconteceu, voltaram às mesmas práticas e Deus já usa Naum, não mais agora para que eles se arrependam, mas para proclamar a vinda do juízo para a destruição, e foi o que aconteceu com aquela nação. Tá bom? Meus amados, convém que a gente atente para as verdades. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Muito obrigado, que Deus abençoe você. Amém.